Salmo 104, o verso 10. Diz assim: Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo. Os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas tem as aves do céu o seu pouso. Por entre a ramagem desferem o seu canto. Do alto da tua morada regas os montes. A terra farta-se do fruto das tuas obras. Faze crescer a relva para os animais e as plantas, para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto, e o alimento que lhe sustém as forças. Avigoram-se as árvores do Senhor, o cedro do Líbano que ele plantou, em que as aves fazem os seus ninhos, quanto a cegonha, a sua casa é nos cipestres. Verso 18. Os altos montes são das cabras monteses, e as rochas, o refúgio dos arganazes. Fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora do seu ocaso. Verso 20. Dispõe as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva. Os leãozinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Em vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Saiu o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até a tarde. Que variedade, Senhor, nas tuas obras! Todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. O mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios e o monstro marinho que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti que lhes dê de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. E envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Com um só olhar para a terra, ele a faz tremer. Toca as montanhas e elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação. Eu me alegrarei do Senhor. Desapareçam da terra os pecadores. Já não subsistam os perversos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Aleluia. Esse é o Salmo 104. Uma composição bela, né? Que declara a grandeza, a majestade, o poder de Deus demonstrado por meio do seu cuidado constante sobre toda a sua criação. Todos nós, seres humanos, temos a tendência de pensar que conseguimos algo, que fazemos algo, que alcançamos algo. A gente pensa que a gente tem água porque a gente paga a conta da água, né? Não tem essa tendência, né? Não, eu tenho água lá em casa porque eu paguei a conta da água. Será que é por causa disso? Já imaginou se Deus decide que não chovesse mais? Teria dinheiro que fizesse você ter água em sua casa? Aqui nesse salmo você vê descrito que o cuidado de Deus, ele se faz constante e contínuo, não somente sobre os seres humanos, mas também sobre os animais. Diz que os animais, eles ficam esperando em Deus para que Deus lhe dê o sustento ao seu tempo. Aquela mensagem, aquela pregação que Jesus fez para os discípulos, ele disse assim: Deus, ele veste até a erva do campo. Lembra? Ele falou assim, né? Deus é quem faz com que elas sejam muito mais luxuosas, vamos dizer assim, né? Muito mais finas do que as vestes dos reis mais ricos, como Salomão. Nem Salomão, em sua grandeza, se vestiu como uma rosa. E Deus vai lá e veste ela, né? Deus é quem nos sustenta a cada instante, cada segundo. E tem um
programa de rádio que o radialista ele fazia o comercial da Unimed. Aí ele dizia assim: eu tenho Unimed há 15 anos e tenho saúde garantida. Será que se você tiver um plano de saúde, você tem saúde garantida? Será? A gente tem essa tendência de pensar que o nosso bem-estar, a nossa saúde, entendeu? A nossa prosperidade depende de algo que a gente faça, de algo que a gente tenha. Isso é uma tendência do ser humano achar que sabe, que pode alguma coisa. Nós não podemos nada, irmãos. Para tudo nós dependemos de Deus. Cada pulsar do coração. Você sabe quantas pulsações o seu coração dá por minuto? Quantas pulsações ele dá por minuto? Ele tem que ser em torno de 90 a 100 pulsações para você ter saúde, né? As pessoas que estão doentes, geralmente o coração passa de 120 batidas por minuto. E as pessoas que a menos de 80, significa que elas estão com a pressão muito baixa, o coração está batendo devagar. Cada batida do coração, ela é um milagre de Deus. E a gente pensa que é natural. Cada inspirar e cada expirar do pulmão é um presente e uma dádiva de Deus também para nós. Nesse salmo aqui diz, né? Se lhe cortas a respiração, o que é que acontece? Voltam ao pó. Senão eu estou respirando porque é natural, todo ser humano respira. A palavra de Deus deixa claro, nós respiramos porque é Deus que nos dá a respiração. Ela entra em nossos pulmões. Se em algum momento Deus decide tirar a sua respiração, quanto tempo de vida você aguenta? Imagina aí. Quanto tempo você consegue viver sem respirar? Tem um cara lá que ele é o top, entendeu? Ele é o recordista mundial de, como é que chama? Apneia, né? Apneia é a habilidade de você segurar o fôlego, né? Ele é o recordista mundial, foi para o Guinness Book, ele conseguiu ficar 5 minutos sem respirar. Esse é o tempo que um recordista mundial aguenta viver quando Deus tirar a sua respiração. E você é um recordista mundial também? Será que você aguentaria 3 minutos? 2 minutos? Será que eu e você aguentaríamos 1 milésimo de segundo se Deus decidisse voltar as costas para nós? Não, mas se você tiver muito dinheiro, se você tiver muitos recursos, será que você conseguiria se suster? Eu tenho uma expressão que algumas pessoas usam, já vi as pessoas até usando na igreja assim, né? Que dizem assim, se Deus vê que eu não vou poder suportar as coisas do fim, do tempo do fim, então que Ele me tire antes. As pessoas às vezes costumam dizer isso assim, né? Se Ele vê que eu não posso suportar, que Ele me tire antes. Nós temos a tendência, irmãos, de achar que a gente pode suportar alguma coisa. Eu quero que você me diga o que é que você pode suportar. O que é que você pode suportar? Olha, para vocês terem uma ideia, você toma café, né? E você só consegue suportar até a hora do almoço, né? Porque quando chega a hora do almoço, você já tem que comer de novo. Aí o que é que você pode suportar? A palavra de Deus diz que Moisés, ele passou 40 dias sem comer, sem beber. Você já fez um teste para saber quantos dias você consegue suportar sem comer? Tem alguns irmãos que eles tomam café em casa, eles comem cuscuz, é ovo, é pão, é banana. Aí chega na igreja, quando o culto passa de 11 horas, ele já começa a ficar inquieto, né? Esse é um negócio para demorar, está me dando fome. Eles não conseguem suportar 2, 3 horinhas ali. Aí vai e diz assim, se eu não puder suportar, o fim que Deus me tire. Então vai ter que tirar todo mundo então.
Quem é que consegue suportar, meu irmão? Nós não conseguimos suportar nem nosso peso mesmo, muitas vezes, né? Às vezes eu acordo de madrugada para ir no banheiro e eu tenho que esperar uns 3 ou 4 segundos para eu poder me conscientizar que eu sustento os pés no chão. E é porque eu ainda sou jovem, né? O que é que eu e você podemos esperar de nós mesmos? O que é que nós somos para a gente achar que a gente pode suportar alguma coisa? Por que é que eu estou dizendo isso? Nós temos a tendência de achar que a gente sabe, de achar que a gente pode, de achar que a gente tem. Em tudo na vida nós precisamos de Deus. Nós só estamos aqui porque Deus está nos sustentando. Que nesse salmo que a gente leu, fala que não somente a nós, mas a todos os animais Ele dá o seu sustento, ao seu tempo. E todos eles esperam em Deus continuamente. A nossa tendência é pensar, não, o meu sustento vem porque eu trabalhei e recebi meu salário. Não é assim? Só foi possível isso porque Deus lhe concedeu. Deus lhe abriu o privilégio, entendeu? De ter. E continuamente, constantemente nós estamos precisando dele, sempre e sempre. E toda demanda que se exige de nós temos que buscar força nele. Porque eu e você não podemos suportar quase nada. Eu fico pensando, o que é que eu posso suportar? Qual é a força que eu tenho? Ainda esses dias, né, eu estava pedalando, aí cheguei em casa e Patrícia estava lá. Ele disse, eu vou dar um abraço aqui em Patrícia. Aí cheguei perto de Patrícia e fui abraçar ela, deu um cheiro. Aí ela disse, você tem que tomar um banho que você está fedendo. Ou seja, o que é que nós somos? Fedorentos por natureza. O que foi que eu fiz para feder? Simplesmente é uma coisa natural. Entendeu? O odor é uma coisa natural do corpo. Você precisa de coisas externas para combater o odor que é natural seu. Uma maçã, ela precisa fazer algo para não feder? A maçã? Ela precisa tomar um banho, ela precisa botar perfume para não feder. Uma maçã precisa, mas eu e você precisamos. E isso mostra quem nós somos. O que é que eu e você podemos? Diante dessa realidade que nós temos conosco. Você precisa de se lavar, você precisa se perfumar, ou seja, você precisa estar fazendo isso continuamente, porque se você parar por um momentinho, o seu odor será insuportável para quem estiver perto. E a gente pensa que pode algo, que sabe algo, que suporta algo. Em todas as épocas, os filhos de Deus, eles sempre foram levados e carregados por Deus. A salvação sempre foi algo que Deus operou em seu favor. Se dependesse do povo, quando era que o povo sairia do Egito? Moisés foi um homem escolhido por Deus para tirar o povo do Egito. Mas qual foi a força que Moisés usou para tirar o povo do Egito? Qual foi a metralhadora que ele usou? Qual foi o arco e flecha que ele usou? Qual foi? Nenhum. Tudo que Moisés usou foi um cajado de pastor. Simbolizando que a obra de libertação do povo foi feita por Deus. A gente fica pensando assim, não, existe a resistência no Brasil, na época da escravidão, né? Havia o Zumbi dos Palmares, já ouviu falar? O Zumbi dos Palmares foi um escravo que decidiu combater a escravidão, entendeu?
Por meio de quê? Por meio da força. Por meio da associação. Começou a se associar com outros escravos, né? E eles criaram resistência e conseguiram vencer, né? Você vê vencer durante algum tempo, né? Porque depois surgiu lá um poder do governo, do império, né? Que foi lá e massacrou o zumbi, destruiu a resistência. Você vê, a libertação do povo de Deus foi assim também. O povo de Deus teve que combater e resistir com suas forças? Não. O povo de Deus estava completamente entregue a si mesmo. Eles estavam dependendo que Deus viesse, colocasse ele nos braços e levasse. E foi exatamente o que Deus fez. Nós não precisamos ficar pensando se eu vou suportar tal coisa ou não. Nós precisamos saber se Deus vai estar comigo ou não. Se Deus vai estar com você ou não. No meio daquela multidão que saiu do Egito, o que é que você acha? Ali tinha velhos também ou não? Deus também trouxe os velhos, trouxe os idosos, trouxe as crianças pequenas. Deus carregou a todos. Inclusive tinha pessoas ali que achavam que não suportariam. E Deus carregou elas. No próprio chamado que Deus fez a Moisés, ele descreveu isso. Foram alguns verbos que Deus se dirigiu a Moisés quando ele apareceu na sarça, né? Disse: Moisés, eu vi a aflição do meu povo no Egito. Eu ouvi os seus clamores. Eu conheço os seus sofrimentos. E eu desci para livrá-los. Observe, tudo desde o começo foi uma obra, uma iniciativa divina. Moisés tinha consciência de que ele seria o instrumento que seria usado por Deus para libertar o povo. E ele acreditava que seria por meio da força. E ele se decidiu a estudar, ele se decidiu a se aplicar para saber como poderia usar essa força para libertar o povo. E no dia lá em que ele viu um egípcio batendo no hebreu, né? Ele disse: é agora que eu vou usar a força. Pegou o egípcio, matou e enterrou. É preciso, irmãos, muita força para fazer uma coisa dessa, sabia? Conseguir vencer outro homem com as próprias mãos, matar e enterrar. Hoje em dia você observa que as pessoas usam armas, né? Um revólver, uma pistola, uma faca. Mas Moisés matou o cara com as mãos. Ou seja, ele tinha força, entendeu? Ele tinha força para agir pela força. E era assim que ele pensava que ia libertar o povo egito. E de repente Deus tira Moisés de cena e manda ele para o deserto, para ele ficar 40 anos apacentando ovelhas. E depois desses 40 anos, quando ele manda Moisés de volta para o Egito, ele manda simplesmente que Moisés siga as suas ordens. Não é para Moisés tomar a frente, tomar partido e fazer isso, ou fazer aquilo e fazer aquilo. Não. Ele simplesmente tinha que seguir as orientações de Deus. No livro de Daniel tem uma passagem que fala sobre o tempo do fim. Ele diz assim: nesse tempo se levantará Miguel. Aí diz assim: o defensor dos filhos do teu povo. Nesse tempo haverá uma angústia grande sobre o mundo, qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas nesse tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Esse versículo de Daniel, no capítulo 12, verso 1, diz que no tempo do fim haverá uma angústia terrível, né? Como a gente já está vendo ela chegar sobre a terra, não é assim? E fala ali também que o povo de Deus deve trabalhar e buscar vencer essa angústia por si mesmo. É assim que está escrito? Não.
o povo de Deus ele deve simplesmente procurar manter o seu nome escrito no livro da vida. Porque ao fazer isso, virá um defensor. Quem é o defensor? Miguel. O defensor dos filhos do seu povo. Ele vem para salvar a mim e a você. Porque eu e você, por si mesmo, podemos nos salvar? Não podemos. Miguel precisa vir. E ele virá. E está escrito lá, nesse tempo será salvo. Observe, é interessante essa expressão, será salvo. Não está escrito assim, e esse tempo o teu povo se salvará. Nesse tempo o teu povo escapará. Nesse tempo o teu povo conseguirá. Não está escrito assim. Está escrito assim, nesse tempo o teu povo será salvo. É uma ação externa de alguém que vem em nosso favor. Porque ele sabe que eu e você não podemos por nós mesmos. Não podemos combater o mundo como ele é. Você observa que ao longo de toda a Bíblia, o povo de Deus sempre combateu dessa forma, se colocando nas mãos de Deus. Você veja a igreja dos apóstolos, né? Pedro, João, Paulo. Quem eram esses homens? Simples pescadores. E foram os homens usados por Deus para combater a corrupção religiosa que havia em sua época. E para instituir a verdade da religião de Deus, que era o cristianismo. Eles, por eles mesmos, será eles sendo homens simples e letrados, eles conseguiriam alguma coisa? O que é que eles conseguiriam? Muitas pessoas tentaram, nunca conseguiram nada. Mas Pedro, Paulo, Tiago, João, Filipe, eles conseguiram porque havia uma força com eles. Havia um poder que acompanhava eles e que simplesmente usava eles. É isso que eu e você precisamos entender. Ao longo de todas as eras e todas as épocas, sempre foi assim. O ser humano nunca conseguiu nada, nunca fez nada. Sempre foi Deus agindo. Pessoas que se colocaram em suas mãos. Uma vez Pedro estava lá no templo pregando, né? E os líderes religiosos da sua época ficaram espantados e disseram: esses homens são pescadores, por que eles estão com tanto, a palavra que tem lá é intrepidez, por que eles têm tanta intrepidez? Esses eram homens iletrados e incultos, mas estão aí anunciando as palavras de Deus de forma poderosa, fazendo milagres extraordinários. As pessoas pensando: puxa vida, é ele que está fazendo? Nada. Hoje em dia existe aquela teologia da prosperidade que fala não apenas do dinheiro, da riqueza, mas fala também sobre a cura, né? Que eu e você temos que determinar a cura. O que é que eu e você podemos determinar? Deus. Não porque Paulo curou muitas pessoas, porque Pedro curou. Quantas pessoas Paulo curou? Me diga. Hein? Quantas pessoas Pedro curou? Nenhuma ele curou. Quem curou as pessoas? Foi Deus que curou as pessoas. Pedro nunca curou ninguém. Paulo nunca curou ninguém. É a mesma coisa do médico. Do médico que vai lá, usa uma ferramenta, né, para ele operar. Aí você diz: não, quem me curou foi a ferramenta, né? Foi a ferramenta que ele curou ou foi o médico? O médico usa uma ferramenta para tratar, né? É exatamente como acontecia. Eu vi uma passagem bíblica que diz que Paulo ele recomendou a Timóteo: beba um pouco de vinho, que é o suco de uva, né? Para que você fique melhor do seu estômago, porque você está constantemente doente. Timóteo era um amigo de Paulo, né? Como se fosse um filho. E Paulo disse: Timóteo, beba um pouco de vinho, para que você fique melhor das suas enfermidades, porque você está constantemente doente.
Eu pergunto a vocês, se Paulo curou alguém, por que ele não curou Timóteo? Por que Paulo pediu para Timóteo tomar um vinho para se curar? Se ele tinha o poder de curar, por que ele mesmo não curou? E que nem a irmã Marinete ia dizer aí, por que Paulo não curou ele mesmo? Porque Paulo tinha em si o quê? Um espinho na carne, tem escrito isso? Os Gálatas, os cristãos de Gálatas, eles sabiam que Paulo tinha um problema de visão. E uma vez eles disseram a Paulo, se fosse possível, Paulo, nós arrancaríamos nossos próprios olhos e colocaríamos nos seus olhos para que você enxergasse melhor. Constantemente você vê na Bíblia que Paulo ele precisava usar um redator. As cartas que tem lá escritas por Paulo, na verdade não foi ele que escreveu. Era uma pessoa que escrevia, ele falando, porque ele não tinha uma boa visão. Por que ele não curou a si mesmo? Quem escreveu o livro de Romanos foi um homem chamado Tércio. Lá no finalzinho fala, né? Tércio escreveu o ditado Paulo. E no final, Paulo colocava só uma assinatura para dizer que ele tinha ditado. Tem um homem lá chamado Trófimo, um nome grego, né? Aí Paulo disse que eu levei Trófimo e deixei em Mileto doente. Você, puxa vida, Paulo curou tanta gente, por que ele não curou Trófimo? Porque Paulo não curava ninguém. Todo milagre que foi realizado por Paulo, foi realizado por Pedro. Lembra que Pedro e João pegaram nas mãos do coxo, né? Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Na mesma hora o coxo ficou em pé e dava saltos. Todas as pessoas que haviam em Jerusalém naquele dia ficaram olhando para Paulo, ficaram olhando para Pedro e para João, pensando que era eles que tinham feito o milagre. Aí Pedro chegou para aquelas pessoas e disse assim: homens de Jerusalém, não pense que existe alguma virtude em nós ou algum poder, porque pelo nome de Jesus Cristo é que esse homem está curado diante de vós. Todo milagre vem de Deus. Todo pedaço de pão que há na sua mesa vem de Deus. É um presente que Ele nos concede, que Ele dá o nosso sustento. Cada batida do seu coração vem de Deus. Assim é hoje, assim será amanhã e assim será sempre. Deus é quem sustenta os seus filhos. Deus é quem sustenta o mundo no espaço. Já imaginou? O mundo suspenso. É Deus que sustenta. É Deus que sustenta a lua naquela distância em que ela está. Porque se Deus não sustentasse ela e ela se aproximasse mais um pouco, o oceano ia inundar a cidade, sabia? Se a lua se aproximasse mais do que é devido, nesse Salmo 104 aqui, a gente leu, fala que Deus ele delimitou o limite das águas, né? De que forma que ele delimita o limite das águas? Controlando a lua. E ele tem esse controle. Deus sustenta o universo. Já imaginou a quantidade infinita que existe de estrelas e planetas espalhados pelo universo? Astros de tamanho inimagináveis. Eu ouvi falar de uma estrela que tem 1.500 vezes o tamanho do Sol. Já imaginou? E essa estrela, o que mais me impressiona não é o tamanho dela, mas a distância que ela está da Terra, porque eu não consigo nem ver onde ela está. Como é que uma estrela tão grande pode estar numa distância tão grande ainda, maior, que eu sequer consigo ver ela? Para mim, ela é pequenininha, simplesmente por causa da distância. Deus criou uma coisa esplendorosa no universo, que é a luz. A maior velocidade já registrada e já possível de ser avaliada pelo ser humano é a velocidade da luz, que ela é de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. É uma coisa inimaginável. Para vocês terem uma ideia, a luz do Sol ela demora 8 minutos para chegar na Terra. 8 minutos. A próxima estrela depois do Sol, que está mais perto da Terra, ela demora 8 anos para chegar na Terra
a luz dela. A gente olha para o céu e vê as estrelas pensando que a gente está vendo elas mesmas, mas na verdade a gente está vendo a luz que saiu delas anos e anos atrás, que chegou naquela hora. Existem estrelas que a luz delas saiu de lá 30 anos atrás, 38 anos atrás, 40 anos atrás. Significa que quando você nasceu, aquela luz saiu, e agora que você está olhando para o céu, você está vendo não o brilho dela agora, mas a luz dela que saiu aquele tempo atrás. É uma grandiosidade tão grande que até para imaginar você fica meio confuso. Algumas dessas estrelas que Deus criou, que habitam o vasto universo, se elas se apagassem hoje, você demoraria um certo tempo para perceber, observando elas, porque a luz dela não iria viajando por distâncias tão grandes, tão inimagináveis, que nós ficamos pasmos em pensar sobre elas. O livro de Mateus, capítulo 6, verso 33, Jesus diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É Deus que nos alimenta, é Deus quem nos veste, é Deus quem nos sustenta, é Deus quem nos alivia do calor que está grande aqui, né? É Deus quem nos dá a capacidade para suportar, porque às vezes parece insuportável esse calor aqui, né? O frio também. E em todos os dias, todas as noites, nós precisamos fazer como a corça, que ela anda sempre em busca das correntes de águas. Do mesmo jeito, eu e você precisamos andar sempre em busca da água da vida, que vem de Deus, do sustento que vem dele, da força que vem dele. Para cada dia nós precisamos dessa força, e ela não está em nós, precisamos buscar nele. Amém?